Olá, essa é a nossa primeira aula da disciplina de Programação Orientada a Serviços, tá? Também conhecida em outros PPCs como Introdução à Arquitetura Orientada a Serviços, tá? Sou a professora Lília Maria Gonçalves e vou acompanhar vocês nessa disciplina. Então, neste primeiro momento, a gente vai ver um pouco da arquitetura orientada a serviços e dos serviços web. Talvez essa gravação a gente divida em várias gravações menores para não ficar muito cansativo. Aquelas gravações que demoram meia hora, 1 hora, às vezes fica muito cansativo. Então, a gente talvez divida esses nossos slides em várias gravações menores. Então, a primeira discussão é o que é um serviço? Quem são os envolvidos em um serviço? Qual a diferença entre um serviço qualquer e um serviço específico de TI? E quais as vantagens de se oferecer serviços ao invés de plataformas de softwares independentes e de relacionamento, né? Como que começou essa ideia do serviço? Em 1969, Friedrich Bauer, durante a Conference of Software Engineers, OTAN, definiu a engenharia de software como o estabelecimento e uso sólido de princípios de engenharia para se obter um software economicamente confiável e que trabalhe de forma eficiente em máquinas reais. Então, na engenharia de software, eu tenho uma especificação do negócio, eu tenho que conhecer o negócio. Se a gente pensar em metodologia ágil, a gente vê que toda semana você tem uma reunião para pegar as especificações, ver o que está certo, o que tem que ser alterado, não tem que ser alterado, para garantir justamente essa confiabilidade, esse desenvolvimento e garantir uma manutenção do software, né? Porque eu posso fazer um software, não documentar, e depois quem que vai dar manutenção nesse software? Então, a engenharia, ela traz esses princípios justamente para a gente também ter a questão da documentação, né? Para a gente manter esses desenvolvimentos e também ela traz uma forma de que, como tem tudo documentado, eu tenho como evoluir esse software, né? Então, eu tenho métodos, tenho ferramentas e tenho procedimentos, né? Os métodos vão proporcionar detalhes de como construir e fazer o software. As ferramentas estabelecem um suporte de desenvolvimento de software utilizando as ferramentas case, né, que automatizam esses métodos utilizados. E esses procedimentos é o elo entre os métodos e as ferramentas, que possibilitam o desenvolvimento racional e oportuno do software. Dentro da metodologia ágil, a gente tem bem claro isso daqui também, né, desse elo de métodos e ferramentas, e ainda de uma forma mais rápida, porque na metodologia ágil, ao invés de como eu fazia antigamente no cascata, que eu pensava toda a aplicação e depois eu desenvolvia, na metodologia ágil eu posso fazendo em pedacinhos esse software, construindo esse software, validando esse software com o meu cliente e dando um software confiável e de qualidade. A arquitetura orientada a serviço, ela surgiu na década de 90 com o propósito de flexibilizar soluções de TI, permitindo automatizar processos comuns. Por exemplo, eu preciso ir consultar numa empresa Y uns dados de uma nota fiscal para mim poder emitir o boleto. Eu sou parceira dessa empresa. Em vez da empresa me dar um acesso, eu entrar no sistema dela, mexer nos dados dela, alterar as coisas dela, para mim poder emitir esse boleto, eu posso consultar ela me dá o que eu preciso, não precisa me dar tudo, vai me dar só o que eu preciso e eu
presto esse serviço para ela. Então, o que é o serviço, né? Conforme apontado por Santos, serviço é um substantivo que indica uma ação ou uma função executada por algo ou alguém. Dentro da orientação a serviços, traz como definição também apontada por Santos, como uma representação de uma funcionalidade do negócio, independente e sem estado, que aceita uma ou mais requisições e retorna uma resposta por meio de uma interface padronizada e bem definida. Masulo, 2009, traz a definição dos serviços pelo I3E, que serviço é um tipo de relacionamento, um contrato entre um provedor e um consumidor, sendo que esse provedor se compromete a realizar determinadas tarefas com resultados pré-estabelecidos para um consumidor e que, por sua vez, este se compromete a utilizar no serviço da forma da contratada. Como que eu faço isso, gente? Eu preciso ter um contrato com a empresa, eu preciso estabelecer um convênio com a empresa, porque eu não posso chegar na empresa e falar assim, eu preciso do CPF, do telefone e do endereço do fulano, ciclano, beltrano, que é o seu cliente, para eu poder gerar seu boleto. Quem sou eu? Né? Então, tem que ter um contrato, tem que saber quem está entrando, tem a questão da segurança, ainda mais que a gente tem a lei de proteção de dados agora vigente, e que eles estão pegando muito pesado com relação a essa divulgação de dados em todo o universo da internet, sem ter um cuidado sobre esses dados, tá? Então, tem que ter um convênio, tem que ter um relacionamento, tem que saber quem está entrando na sua ferramenta, quem não está. No ambiente de negócio, o provedor, que é o meu servidor, ele vai fornecer o serviço. E o consumidor, ele vai utilizar do serviço. Quantos serviços podem ser, Lília? Quanto sua empresa ofertar. Não tem problema nenhum. Se você quiser ofertar 30, você pode disponibilizar 30. Só que esses 30 serviços, eles têm que estar de acordo e tem que ter uma segurança. Porque senão qualquer pessoa pode entrar no seu sistema, se utilizar desses serviços até para invadir, né, o seu banco de dados, coletar dados e serviços essenciais. Os elementos básicos de um serviço é o propósito dele. Eu não vou criar um serviço à torta e à direita só porque eu quero. Ele tem que ter um propósito. Os atores que estão envolvidos na prestação e no consumo desse serviço, eu tenho que saber quem são, o que são, a informação que será trocada por ambas as partes, e aqui eu chamo a atenção porque a gente tem a LGPD agora, né? E essa lei, ela procura preservar os dados sensíveis, então eu tenho que saber que informação eu estou fornecendo para essas pessoas, o processo ou atividades que são representados pelo serviço e os recursos necessários para a execução desse serviço. Eu vou ter que ter um servidor, vou ter que ter acesso na minha aplicação, vou ter que ter acesso no meu banco de dados. A composição de diferentes elementos relacionados ao negócio, né? A entrada, que representa quais as informações eu vou poder capturar, então eu tenho que dizer, eu quero pegar os dados de um cliente. Eu vou mandar o CPF, eu vou mandar o RG, o que eu vou mandar para a empresa poder me fornecer? A saída, que representa as informações devolvidas. Então, se eu pedir os dados e mandei o CPF, tem que vir os dados daquele CPF. Os objetivos, que representam as regras de negócio abrangidas por esse serviço, e as transformações, né, que representam a aplicação dessas regras às informações de entrada, o que gera as informações de saída. Então, o que eu pedi, ele tem que me devolver.
Outro ponto é os recursos, que representam os elementos utilizados pelo serviço durante a execução. Então, estão relacionados com as pessoas, pode ser informações essenciais ou auxiliares, pode ser atividades, pode ser tarefas, pode ser processos. E eu preciso de uma infraestrutura para poder ter como executar esse serviço, né? Eu tenho que ter máquina e material de apoio para poder auxiliar meus clientes. E os sensores, que representam os elementos do sistema que monitoram, detectam mudanças no seu ambiente de execução e respondem de acordo. Os serviços em SOA, segundo Santos, traz uma função de aplicação disponibilizada como componente reutilizável no desenvolvimento do software. Ou seja, eu vou ter protocolos de comunicação, né? E esses serviços podem ser invocados por aplicações, por qualquer aplicação dos meus clientes, né? E eu vou ter essa interoperabilidade e transparência. Os tipos de serviços podem ser os gratuitos, pode ser serviços pagos ou pré-pagos, e serviços de governo, né? Que são gratuitos para prestação, mas eles são disponibilizados porque eu tenho meus contribuintes, tenho um imposto e eu sei quem que está fazendo isso. Por exemplo, a gente tem os dados abertos hoje em dia que eu posso utilizar de serviços para fazer a consulta desses dados abertos. Porém, esses dados abertos não vão ter dados sensíveis. Vamos dizer, são microdados que não caracterizam as pessoas, preservando os clientes do governo. Porém, se eu quiser fazer uma pesquisa, eu posso utilizar desses dados. E para a TI, é uma representação lógica de uma atividade de negócio que pode ser mapeada por meio de uma entrada, um processamento e uma saída. É um conjunto explícito e detalhado de tarefas necessárias para executar uma determinada atividade dentro do processo existente na organização. Eu tenho que manter a atomicidade da operação, a consistência das informações, o isolamento e independência necessários para a composição do serviço e a persistência dos dados. Eu não posso solicitar o endereço de um cliente através do CPF e cada hora me vir um endereço diferente, né? Eu tenho que ter a confiabilidade daquele dado. Os serviços de TI são ligados diretamente aos ativos e é um apoio ao negócio, né? Reduz a quantidade, aquele inchaço de pessoas utilizando o sistema, e você pode fazer essa consulta do sistema de forma remota, mais prática e também com segurança. No caso dos ativos de TI, eu vou fazer uma instalação, eu vou fazer o uso, vou desativar e vou recuperar. Onde que está isso daqui, a instalação? Eu vou ter um servidor que vai liberar o acesso daquele serviço, eu vou usar. Se tiver uma atualização, eu vou usar de novo. E eu posso também desativar aquele serviço, né? Se der algum problema, eu faço a recuperação desse serviço. Qual que é o ciclo de vida? Eu tenho um planejamento, um engajamento, eu vou fazer o desenvolvimento desse serviço, eu vou entregar e vou operacionalizar. Posso ser uma empresa que vai cobrar por isso. E por isso que eu tenho que ter o controle desse serviço. Dentro do planejamento, né, a descrição das ações e metas para a organização, eu tenho que ter bem consciente disso. A data de início da execução de cada ação, a data prevista para o término de cada ação, e aqui eu não coloco não vou especificar somente data. Eu vou falar para você, se você vai disponibilizar um serviço para a pessoa consumir, você também tem que ter a condição de saber o que ela é e quem ela é. E o que ela vai pegar? Ela só vai lá consultar e devolver.
eu tenho que saber o horário de entrada e o horário de saída daquela pessoa, para mim ter certeza que ela não está fazendo uso de outros dados, de outras ferramentas, que talvez seja referente a algum ilícito, vamos dizer, né? Às vezes é uma pessoa querendo invadir, fazer alguma coisa. E tem que ter o log, gente. Tem que ter o log de quem está entrando e saindo do servidor, né? Quais são as prioridades, o estado de cada ação, o inicial, o andamento, o atraso, concluído com atraso e os responsáveis por essa ação. Eu tenho que ter essa equipe cuidando também da parte de serviços, por quê? Porque eu tenho que ter esse monitoramento, são pessoas de fora que estão acessando minha aplicação, né? Então, dentro do ambiente de negociação, eu vou ter os ativos de TI, os meus desenvolvedores, as metas que vão ser desenvolvidas, e eu vou ter os resultados e a avaliação identificando essas oportunidades. Então, eu vou disponibilizar, por exemplo, no Instituto, eu vou disponibilizar os dados abertos para as pessoas pesquisarem quantos alunos estão concluindo por semestre. Eu vou desenvolver um plano de ação, eu vou definir o meu ativo de TI que eu vou disponibilizar para consulta disso, vou definir o capital intelectual que vai desenvolver isso, vou definir as metas e as ações para a implementação disso e vou deixar disponível para as pessoas fazerem essa consulta. Ah, ela está precisando de outras coisas. Eu posso disponibilizar mais serviços para a população, só que com controle, né? O engajamento serve para garantir que o plano de ação será seguido por todas as pessoas afetadas na mudança do processo de negócio. Ah, Lili, mas o que tem a ver programação orientada a objeto com negócio? Ora, como que você vai disponibilizar um serviço de TI se você não conhece o negócio? Então, você tem que saber, né? Os patrocinadores têm que estar de acordo com isso e implantar isso. Senão não adianta nada. Ah, eu resolvi disponibilizar para o meu cliente os dados dos meus clientes para ele gerar o boleto. Meu parceiro vai fazer o boleto. Mas o seu chefe sabe? A empresa concordou? Né? Então, a gente tem características que é a formalização do conteúdo do plano de ação, priorização dessas necessidades de negócio que vai ser mapeada e vai ver aonde que vai ser implementado. Eu vou ter que alocar os recursos e eu vou identificar as oportunidades ou as necessidades que realmente eu preciso para ter essa disponibilização de serviço. No caso do desenvolvimento, eu vou ter a questão da modelagem e construção de serviço mapeado nesse plano de ação. Né? Eu vou ter uma equipe, vou ter especialista do negócio que vai me determinar aqui que vai ser disponibilizado. Eu vou ter os arquitetos e os desenvolvedores para poder fazer esse desenvolvimento e, baseado no plano de ação, vou determinar os componentes e relacionamentos da arquitetura SOA que serão definidos, bem como linguagem e ativos que darão suporte a esse serviço. Tá? Então, não é da cabeça, eu vou disponibilizar, porque daí é menos um problema. Bom, vamos dizer assim, a sua empresa tem que ficar fornecendo uma planilha para o cara que gera boleto. Não tem necessidade de entregar uma planilha, mas você tem que saber o que você tem que entregar para ele. Você tem que ter esse controle e todos têm que ter ciência. No caso da entrega, eu tenho que garantir instalação e manutenção, né? O provimento necessário para a instalação e correta execução de serviços, entendendo se que é necessário avaliar a carga operacional no que diz respeito ao número de máquinas que vão dar esse suporte ao serviço. E que ele vai estar instalado em ambiente distribuído ou não, vai estar em cluster ou não. Nesse ponto, eu tenho que pensar também na questão do backup, manutenção preventiva, corretiva e a evolução do meu software.
né? Para a operacionalização dos serviços, depende da tecnologia que eu vou usar e do suporte, né? Não adianta nada eu implementar uma coisa se eu não vou garantir um suporte, porque daí eu vou ter reclamação. E não deve haver problemas operacionais e que as atividades do cliente não sejam prejudicadas. Então, eu tenho que saber do que eu estou fazendo. Os valores do desenvolvimento e do provimento do serviço têm que ser calculados, até porque alguém vai usar os seus dados da sua empresa. Então, você pode cobrar por isso, né? Fazer um gerenciamento, um acompanhamento entre provedor de serviço e consumidor, né? Identificar novas necessidades, né? Abrir um nicho aí, né? E antecipar esse atendimento e usar a técnica do PDCA. Eu vou planejar, vou fazer, vou verificar se está ok e vou colocar para rodar. É eficiente para controlar as atividades do projeto, né? E fatores que influenciam o ciclo de vida de um serviço, né? Os dados e a informação. Eu tenho que ter gestão do conhecimento, controle adequado da informação, que pode definir conceitos e padrões de negócio por meio de uma abordagem estratégica. Dentro dessa gestão do conhecimento, eu tenho o agrupamento, o processo de gestão de conhecimento, eu tenho identificação, conceituação e definição do capital intelectual e do controle da informação, a captura do capital intelectual, do conhecimento e o uso da tecnologia como suporte. Então, eu vou transformar aquela planilha que eu estou mandando todo mês em um serviço. Vou fazer a seleção e validação desse conhecimento, a composição, organização e armazenamento dele, a disseminação do conhecimento criado e a aplicação do conhecimento em ações estratégicas, né, para a criação dessa ferramenta de apoio. As atividades chaves é a identificação, né, desse mapeamento, desse conhecimento, do levantamento de competências e de negócio. Vou capturar esse processo de aquisição do conhecimento, da habilidade, das experiências. Vou selecionar e validar. Fortemente atrelado a esse processo de captura, esse processo em si é responsável por filtrar o conhecimento realmente necessário e indispensável à organização. Então, eu tenho que sentar as duas partes e ver o que cada uma precisa, para mim, daí fornecer o serviço. Como atividades chaves, a gente tem a organização e armazenagem, né? Tem que garantir recuperação rápida, fácil, correta, né? Eu tenho que ter esse compartilhamento, mecanismo eficiente de disseminação do conhecimento adquirido. Eu tenho que ter uma aplicação que defende o uso adequado e responsável desse conhecimento para uma ação estratégica da organização. Porque não adianta eu fazer algo, tá ali e para que serve aquilo ali? Né? Às vezes vai dar só despesa. E a criação, que implica a combinação e a criação de novos conhecimentos a partir desse conhecimento explicitado. Eu vou dar uma paradinha aqui e aí a gente vai fazer um outro vídeo com o restante do conteúdo.